Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria pedir para você fechar seus olhos onde você está. Eu sei que a gente já orou, já sentiu a presença de Deus, mas Ele ainda está aqui. Ele quer falar com você ainda. Amém? Estão comigo? Estão com seus olhos fechados aí. Jesus, nós entregamos tudo nessa noite diante da Tua presença, Pai. Papai, nós declaramos que a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção, ela está totalmente cativa ao Teu Espírito Santo, Jesus. Espírito de Deus, nós queremos convidar, vem sobre nós nessa noite. Vem, Senhor, com intensidade sobre nós. Vem, Senhor, rompendo barreiras no nosso coração, rompendo conceitos, preconceitos, rompendo, Senhor, diretrizes que nós talvez achemos que o Senhor age de um jeito ou de outro. Jesus, hoje é o dia onde os nossos conceitos serão confrontados, Jesus. Espírito de Deus, nós te pedimos, vem sobre nós com uma palavra nova. Em nome de Jesus, vem sobre nós como um ar novo. Espírito de Deus, meu amigo, vem neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Vocês estão felizes? Então tá bom, olha para quem está do seu lado aí, que eu sou desses. Olha para quem está do seu lado, agora olha para de trás, e para da frente, e para do lado. E fala assim: irmão, você está muito longe. Então eu duvido, eu quero desafiar você a passar para 2 cadeiras na frente. E para o lado de um irmão que você faz tempo que você não fala oi. Vocês podem ficar à vontade, tá? Com a neném. Hã? Não, vai por lá. Vocês estão felizes? Então dá um sorriso para quem está do seu lado. Se você estava chorando durante o louvor, não tem problema não, isso é gostoso, é bom demais. Amém, amém. Gente, eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas, algumas coisas que Deus tem agido na minha vida, que Ele tem feito através da minha vida, feito em mim. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu sei que são chaves espirituais para a sua vida, e eu tenho certeza que o Senhor gerou isso em mim de uma maneira muito intensa. Então, eu sei que isso pode ajudar vocês também. Amém? Quantos aqui estão sentindo o amor de Jesus? Você está sentindo o amor de Jesus agora? Está sentindo? Sim, Pai, vem com mais. Vem com mais sobre a gente. Nós queremos mais. Queremos mais. Sabe, muitas vezes que eu tive num momento desse, onde o amor de Deus estava tão forte, tão palpável. Eu não sei vocês, eu estou sentindo isso de uma maneira tão forte aqui. O amor acolhedor de Jesus, sabe aquele amor de pai que chega, que... Cara, é só dele chegar, ele nem precisa falar nada, você sente a presença dele no lugar, aí você já sai correndo para pegar as coisas e brincar, e, sabe, é isso que eu estou sentindo. E muitas vezes nesse momento, esse amor me constrangia de uma maneira tão forte, de uma maneira tão real. Quantos já foram constrangidos pelo amor de Deus, assim? Sabe aquele amor que você fala assim: meu, eu nem merecia estar aqui, Jesus. Oh, meu Pai. Sabe aquele constrangimento que você fala assim: meu, sério mesmo que você me ama tanto assim? Quantos já foram? Então eu tenho dedicado a minha vida a viver momentos de desconforto na presença de Deus. Como assim, Levi? Momentos de desconforto. Eu tenho praticado na minha vida momentos onde o Senhor ele tem me desafiado com o amor dele a ser constrangido.
Quantos gostam de ser constrangidos? Vocês gostam? É uma sensação estranha. Parece que alguma coisa não está certa, você está desconfortável, você fica naquele... Ai, Jesus, mas sério? Sabe? Eu tenho aprendido que esse é o melhor lugar para eu estar. É o melhor lugar. Amém? A gente vai entrar numa passagem aqui de Hebreus 12. Se você quiser já ir abrindo. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês tomaram aquelas iniciativas assim? O ministro de louvor está lá, cheio da unção, cheio da presença de Deus, está lá. E aí de repente ele grita assim: Jesus, eu te entrego tudo. E aí você, motivado por essa unção, esse ambiente, sabe, inspirador, esse ambiente, eu te entrego tudo! E aí de repente na primeira semana, no primeiro momento, onde Deus pergunta, você me entrega? E aí você chega e fica assim, Senhor, então, tudo é uma palavra muito forte, né? Tudo é uma palavra muito complexa. E aí você desiste. Quantos já viveram esse momento? Vocês já viveram? Amém. Isso acontece porque muitas vezes a gente está muito empolgado. A gente está com muita intensidade, mas com pouca profundidade naquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. E a gente vai entrar um pouco nesse sentido. Quando o Senhor começa a confrontar o nosso coração diante de alguns desafios que nós assumimos diante dele. Meu pai gosta de falar bastante que tem muito crente que peca no Pai Nosso, né? Todo mundo já ouviu ele falando disso, né? Sabe, gente, o quão profundo você está levando aquilo que você está declarando diante de Deus? Estão me entendendo até aqui? Vocês abriram Hebreus 12? Amém. Vamos ler juntos? Deixa eu só abrir aqui. Jesus. Calma que essa Bíblia aqui é diferente. Eu vou achar como é que faz. Bíblia. Ô, amor, me ajuda aqui. Eu não sei achar o versículo aqui nessa Bíblia. É muito estranho. Eu não consigo selecionar Hebreus. Só põe aqui Hebreus para mim. Hebreus 12. Muita tecnologia. Ah, não era essa? Vida. Obrigado. Não consegue, Moisés, não consegue. Não consegue. Amém? Hebreus 12. Eu estava lendo essa passagem esses dias e o Senhor estava me confrontando com algumas coisas. E quando eu estava lendo Hebreus 12, eu estava fazendo um acompanhamento também com Provérbios, né? E Hebreus 12, ele está pregando em cima de Provérbios 3 e 4, tá? O autor de Hebreus, ele está pregando sobre o Provérbios 3 e 4. Eu queria ler com você, tá bom? Vocês estão comigo aí? Vocês estão prontos? Então vamos lá, eu estou lendo na versão NVI, se tiver diferente a sua não tem problema, tá? Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, declara comigo, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, mas que você...
para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, presta bastante atenção nesse versículo, tá? Na luta contra o pecado, vocês ainda nem resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue. Toma essa aí. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. E aí ele menciona Provérbios 3, no versículo 11 e 12, se eu não me engano. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vamos lá, estamos terminando. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Uau, isso é forte. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, nessa parte ele começa a mencionar Provérbios 4, que é a continuação de Provérbios 3. E diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Declare assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Vamos entrar um pouquinho nesse contexto? Enquanto eu estava estudando, e o Senhor estava falando comigo em relação a esse versículo, eu estava questionando Ele em relação a algumas correções. Eu estava indagando Jesus: Deus, eu quero ser mais intenso, mas ao mesmo tempo eu quero ser mais constante. Eu tenho um sério problema na minha vida e Jesus, eu quero tratar isso, mas eu quero ser constante nisso. Eu quero tratar isso de uma maneira que eu não tenha que ficar toda vez aqui voltando e nessa situação tão constrangedora de estar aqui e falar assim: Jesus, de novo eu estou aqui falando a mesma coisa. Jesus, eu quero me tornar isso um pouco mais constante, eu quero tornar isso algo real na minha vida, uma transformação real, porque parece que eu vivo algo de mentira com o Senhor, e não é, porque eu sei que é o Senhor. Então eu conversando com Ele, e Ele tratando o meu coração, isso durante meses, tá? Para você ter noção, acredito que faz desde setembro do ano passado que eu não ministro aqui. Porque Deus ele estava tratando o meu coração de uma maneira muito intensa. E tudo bem, tem momentos na nossa vida que nós precisamos, às vezes, parar. Silenciar as vozes. Silenciar nosso coração ao ponto de falar assim: Jesus, eu não quero fazer o que eu quero, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos desse momento. Amém? Estão comigo? Então, na hora que eu comecei a ler sobre Hebreus 12 e o Senhor começou a tratar isso no meu coração, eu percebi que existem 3 pontos principais nesse começo de versículo que ele descreve sobre nós em relação à nossa realidade, à nossa geração. Primeiro ponto, que é o nosso estado atual, que nós estamos em meio a uma nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. O que significa isso? É fato que Deus existe. É fato que o seu amor está sobre nós. É fato de que Ele cura. É fato de que Ele liberta as pessoas. Amém? Não é verdade? Quem aqui já foi tocado por Jesus?
Quem foi restaurado por Jesus? Quem sente o amor de Jesus? Então, se você sente, você é testemunha para mim de que Ele existe. Se você vive e é transformado, então você é testemunha de que Ele faz algo em nós. Não é verdade? Amém? Então existe um estado atual. Nós estamos em meio a uma grande nuvem de testemunhas. Então diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, amém? Existe um segundo ponto, que é um desafio. Qual é o desafio em sequência que ele nos fala? Devemos escolher sair da nossa zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto? É o lugar onde tudo que está ao nosso redor nos atrapalha para cumprir algo que Deus está nos chamando. Então nossos pensamentos começam a atrapalhar, o nosso ministério começa a atrapalhar, as nossas dores começam a atrapalhar, nossas dificuldades, nossos pensamentos. Pensamentos eu falei, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, nem sempre o lugar onde você está é o lugar onde Deus te chamou para estar. Não estou falando de igreja, eu estou falando de presta bastante atenção no que eu estou falando, tá? Seja inteligente hoje. Eu sei que às vezes é difícil para vocês. Brincadeira, calma. Eu falo isso com os jovens, eu tenho que lembrar que com os jovens eu posso ser um pouco mais grosseiro. Gente, é sério. Vamos entender o que eu estou falando, tá bom? Nem sempre o lugar onde você está em Jesus é o lugar onde Jesus quer que você esteja. Você pode estar fazendo muitas coisas para Cristo. Ou às vezes você pode estar fazendo nada para Cristo. Mas às vezes naquele lugar não é o lugar onde você tem que estar. Naquele momento. Às vezes fazer muitas coisas está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus. E às vezes você ficar muito isolado também está atrapalhando você ouvir a voz de Deus. Então eu te desafio hoje, onde você está? Qual é o seu estado atual? Você está vivendo no meio de uma igreja que está vivendo algo com Deus. A igreja, a Revive, a igreja brasileira em si, ela está vivendo algo com Deus. Quantos acreditam nisso? Amém? Quantos acreditam que ainda Deus vai liberar um avivamento sobre o Brasil? Existem palavras que direcionam o Brasil como um celeiro de avivalistas, um celeiro de missionários para as nações. As pessoas não virão mais no Brasil para ministrar, mas para receber aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Vocês querem fazer parte disso? Então vamos lá. Qual é o estado atual que você está hoje? Onde você está? Cara, esquece. Tenho 50 anos de ministério, tenho 50 anos de convertido, e aí eu estou aqui de novo. Não esquece isso, gente. Jesus já tratou isso com a gente agora no começo, né? Eu já te falei que eu já fui tratado nisso, então vocês têm que entender que, cara, esquece isso. A partir de agora, qual é o seu estado? Onde você está? Vamos lá. Agora analisa. O que tem atrapalhado, o que tem tirado a sua atenção da voz de Deus? Pensa aí. E dentro desse segundo ponto também tem uma outra coisa. Qual o pecado que está nos envolvendo? Olha que forte isso, gente. O pecado, ele é colocado como exclusividade dentro desse versículo, mencionando o seguinte: existem coisas que atrapalham, mas não são pecados. Mas existem pecados que estão te envolvendo, que isso está te matando. Entendem esses dois pontos? Vocês conseguem compreender? Existem dois pontos aqui, coisas que vocês estão fazendo, coisas que estão acontecendo na sua vida, não são pecados, são situações normais, naturais do ser humano. Dúvidas, preocupações, tristeza, dificuldade. Beleza? Mas existe o pecado. Uma coisa te desanima, a outra coisa te faz se afastar. Vamos lá, Levi, você está colocando muito peso em mim. Não. Porque a palavra de Deus vem para trazer liberdade no nosso coração. Para trazer cura no nosso coração, amém? Vamos lá? Então vamos ler essa parte aí? Até essa parte que a gente estava conversando. Jesus amado. Deixa eu
fechar esse. E abrir esse. Isso. Então a gente falou aqui, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos, ó o terceiro ponto aqui, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, existe uma corrida para ser completada por você. Existe um propósito para você. Eu ouvi um negócio do Thales Roberto esses dias, ele estava ministrando lá na Lagoinha Miami. E ele estava ministrando e ele falou assim: ei, você já parou para pensar que quando você entregou sua vida para Jesus, a sua vida já não é mais sua? Então, toda vez que você chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu estou com esse projeto aqui, o Senhor pode abençoar? Você está orando errado? Eu falei: mano, que doideira que ele está falando, nada a ver. Ele falou assim: cara, presta atenção. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, o Senhor pegou a sua história e Ele reescreveu essa história no livro da vida. Então tudo aquilo que Ele preparou para você, existe um plano perfeito para você. E toda vez que você sai projetado para algo, Deus tem algo perfeito para você. Se você usar aquilo que Deus fez perfeito para um cumprimento de algo perfeito, para algo imperfeito, então você vai se estragar e vai estragar o plano de Deus para você. Forte, né? Vamos continuar, tem mais. Vamos lá. Então, o terceiro ponto aqui é que nós temos um propósito. Repete comigo: eu tenho um propósito. Eu tenho um objetivo. Então, para nós podermos correr essa corrida com perseverança, o autor de Hebreus, ele não simplesmente joga isso e fala assim: agora vocês se virem, por gentileza, vocês já sabem que vocês têm um propósito, vocês já sabem que vocês têm um plano, vocês têm um estado atual, vocês têm pecado, agora vocês se virem para achar a melhor forma de vocês correrem isso e se manterem firmes, porque agora eu estou indo embora. Ponto, acabou o culto. Não, ele não fez isso. Ele deu um passo a passo, muito simples, intenso, que motiva o nosso coração a sempre estar correndo a boa corrida. Vamos lá? Fala assim: Levi. Vocês estão comigo? Fala assim: Levi. Bem forte: Levi. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Amém? Agora você vai falar assim: Jesus, fala comigo. Muda o meu coração. Eu estou aberto para receber estratégias do céu para que eu possa viver a plenitude do teu amor para mim. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Então vem algumas direções em sequência que o autor de Hebreus fala. E o primeiro que ele fala, menciona no verso 2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a meio que pirar nossa cabeça. Porque o que acontece? Você olha para um cara que ele é o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a criação, aquele que, sabe, tudo está debaixo dos pés dele. Amém? Não é esse Jesus? De repente ele olha para nós, um bando de sem vergonha, cara de pau. Não vou falar isso. Sem vergonha, cara de pau, que simplesmente, muitas vezes, nós negamos aquilo que ele fez por nós. Aí, aqui, o autor de Hebreus estava falando assim: ei, olha o seguinte, mantenha os olhos fixos em Jesus, presta atenção. Ele
pela alegria que lhe foi proposta. Ou seja, olha que doideira. Foi proposto para ele o quê? O que Deus, o Pai, imagina isso, tá? Deus está lá no céu, viu a criação fez besteira. Aí Deus chega para Jesus, Jesus, doideira, né? Tu viu? Ih, pai. Então, tô com um plano aqui. Ó, eles pecaram. E a partir de agora eles estão mortos. A condenação deles é a morte. Eles não vão mais vir com a gente aqui. E a gente preparou eles com tanto carinho. Sabe, eu escolhi cada um deles para estar aqui com a gente. Sabe, do jeitinho dele, assim, sabe? Aquele dente torto do Levi. Pequenininho. Para lembrar ele, o quão pequeno ele é perto de mim. Sabe? Aquela característica especial. E ele não vai poder estar comigo. E aí Jesus virou e falou assim, não, pai, eu amo demais. Não dá. Eu não posso. Sabe, eu quero ter eles. O que o Senhor planejou? Vocês conseguem entender a intensidade disso? Então, para que eles não morram, eu preciso que alguém morra por eles, para pagar o preço. E o autor de Hebreus declara isso como uma alegria proposta. E aí ele continua, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí no verso 3 diz assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, ou seja, os próprios pecadores pelo qual ele foi entregue, e que para ele foi considerado alegria se entregar, virou para ele e falou assim, eu não te quero. Para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ou seja, olha para Cristo, mano. Tá difícil para você? Imagina para ele como foi. Saber que enquanto ele estava sendo crucificado, muitas vezes você trocaria ele por algo mais legal. Que talvez seja um pouco mais divertido. Na hora. Mas seja tão superficial. Estão me entendendo? Vamos continuar? Dá para ir? Estão aguentando? Se não aguentar, até que não saia sangue do seu suor, não vou parar. Hebreus falou agora. Vamos lá, então esse é o primeiro ponto. Então, a gente trabalhou aqui, então o quê? Manter os nossos olhos fixos em... Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos salvou, aquele que entregou tudo por nós. E é engraçado porque, quando eu estava estudando sobre isso, veio em minha mente Mateus 22. No verso 34 em diante, os fariseus eles questionam Jesus e ele fala assim, ei Jesus, qual que é a maior das leis? E aí Jesus ele podia citar várias, mas ele citou Deuteronômio, que diz assim, amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Mas ele não parou aí. O que os fariseus perguntaram? Qual que é o maior mandamento? O primeiro e maior. Então Jesus veio e falou o primeiro. Mas ele falou, e tem um segundo. Existe um segundo. E esse segundo é semelhante ao primeiro. Amai o seu próximo como a si mesmo. E aí ele completa falando o seguinte, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que Jesus me falou quando eu ouvi isso? Se você não tiver revelação do meu amor por você, primeiro que você não pode revelar o meu amor pelas pessoas. E se você não puder ter essa revelação do meu amor,
então você não pode cumprir minhas leis, porque está tudo baseado em amor. Quer que eu repita? Se a revelação do amor de Jesus não está em nós, nós não podemos derramar amor. E se nós não podemos derramar amor, e não podemos reconhecer o amor de Jesus, então as leis e a nossa vida não estão nele. É isso. É simples assim. É simples assim. Então, se nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, quer dizer que a revelação de quem Ele é, do amor que Ele tem, começa a entrar em mim. Porque a palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, quanto mais nós contemplamos a glória dele, nós somos transformados em nós. A nossa vida, a nossa essência, as nossas características começam a ser mudadas. Não é isso? Então tudo se resume no amor de Jesus e no amor que Ele tem por nós. Se nós não temos revelação do amor, então não podemos amar. Então, se não estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, não conseguiremos sair do primeiro desafio que Ele irá nos propor. Pois o nosso coração irá entrar em frustração, em desânimo, em desistência. O autor de Hebreus, então, aqui, como eu disse, ele está falando muito sobre Provérbios 3 e 4. E no versículo 5 e 6, ele está falando assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que é veredas? O que são veredas? São rotas. São direções. São direções, gente. São as rotas que nós estamos programados para viver. Ou seja, se nós entendemos e reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, lembra que Moisés falava? Eu prego muito sobre isso. Pregava muito sobre isso. Moisés, ele chegou diante de Deus e falou assim, Deus, me mostre os seus caminhos, porque eu sempre terei o seu favor. Ou seja, se eu souber por onde o Senhor está, eu sei por onde eu vou, e se eu sei por onde o Senhor vai, eu sempre vou estar com o Senhor. E se eu estiver com o Senhor, eu estou com o seu favor. A mesma coisa aqui que está falando. Então vamos lá, reconheça o Senhor nos teus caminhos. Vamos lá, olha para a sua vida. Lembra que eu estava pedindo para você dar uma pensada? Qual é o seu estado atual? O que tem te atrapalhado? Qual é o pecado que está envolvendo? Agora, cadê o Senhor? É isso. Onde está o Senhor? No meio dessa zona, onde está o Senhor? No meio dessa bagunça, onde está o Senhor? Acha Ele. Você precisa achar. Porque se você achar Ele, você vai saber o caminho que você tem que andar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Você não tem que orar 3 Pai Nosso. Vocês não tem que fazer 5 jejuns. Passar por 3 encontros. Tudo isso é ferramenta para que você consiga entender aonde Jesus está. Onde está Deus? Onde está Jesus? Fixa. Nada mais importa. Fixa. Jesus. Segundo ponto aí que o autor de Hebreus nos ajuda nessa corrida aí. Ele fala sobre suportar os desafios e os confrontos como correções de rota. Vamos lá. Vamos voltar aqui no texto. No verso 7 diz assim, suportem as dificuldades recebendo-as como? Como? Está lendo comigo aí? Então vamos lá, verso 7. Suportem as dificuldades. Vamos lá? Todo mundo abriu? Todo mundo abriu? Vamos abrir, eu vou esperar vocês.
A palavra de Deus fala que o povo de Bereia, não lembro se era Bereia, mas tinha uma cidade que Paulo, quando ia pregar, os judeus e os cristãos, eles ficavam com a palavra. Enquanto o cara estava ministrando, ele ficava com a palavra, vendo se tudo aquilo que o rapaz dizia era coerente com aquilo que estava escrito. Bereanos, né? Isso é uma estratégia, gente. Você precisa. Estamos pregando. Cara, anota, escreve, lê, junta, acompanha. Seja inteligente. Então, verso 7 diz o quê? Suportem as dificuldades, recebendo-as como? Disciplina. Vamos lá. Qual que é a dificuldade da Ana Clara? O pai dela não deixou ela comer bala. É um absurdo. Como que o pai dela não deixa ela comer bala? Meia-noite. Ela não jantou, não tomou TT, mas foi comer bala. Qual é o problema? Essa é a dificuldade. Mas o que a mãe e o pai estão fazendo? Ei, isso vai fazer mal para você. Você já vai dormir. Isso vai ficar no seu organismo. Vai te machucar. Ela não entende isso. Mas o que ela está fazendo? Corrigindo a rota. Não é isso? Os pais que estão aqui, mães que estão aqui. Não é assim? Corrigindo a rota. Direcionando. Ei, calma. Não é, pode ir brincar, mas não pula aí. O que eu estou fazendo? Se ele pular, cai. Machuca. Então o que eu estou fazendo? Brinca para lá. Corrige rota. Beleza? Então, se nós começamos a olhar para Jesus, entender que o amor dele está em nós, e ele nos ama, nós começamos a entender que as dificuldades que nós estamos vivendo nada mais são do que correções de rota. Quanto mais cedo nós entendermos isso, mais rápido a gente chega no caminho. Sabe por quê? Quando você está dirigindo e você coloca no GPS lá, Rua Manuel de Ávila 16, e aí de repente você vai e você fala assim, não, esse caminho é o certo. Aí você continua. O que o GPS vai fazer? Recalcular a rota? Não é por aí, vem por aqui. Mas aí você continua, fala, não, é aqui mesmo, eu conheço o caminho. Eu sei por onde eu vou. Aí você continua. O que ele vai fazer de novo? Calculando a rota. Mas o que está acontecendo enquanto está rolando esse recálculo de rota? Você está indo? E o tempo? O que está acontecendo? Quanto mais tempo você continua nisso, mais tempo vai demorar para você chegar no ponto final. Você está perdendo tempo. Mas olha que legal. Sabe o que significa veredas? Num outro contexto? Corta caminho. Eram passagens mais curtas entre um caminho e outro. Olha que legal. Então o que Jesus está falando aqui? Se você me encontrar nos teus caminhos, eu vou endireitar as suas veredas, ou seja, eu vou remir o seu tempo perdido. Eu não me importo com o tempo que você está gastando, eu me importo com que você me ache, com que você me encontre, porque é a partir daqui que as coisas vão acontecer. Estão comigo? Fez sentido isso? Vamos continuar? E existe um terceiro ponto que o autor deixa claro, e isso para mim foi muito legal. Que ele fala bem no finalzinho ali, que nós devemos fortalecer as nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos vacilantes. Em Provérbios 3, Salomão está nos ensinando a incentivar mandamentos de Deus, tá? Em nossos corações. Se você parar, você vai parar porque você é um bom crente, um bom cristão, e você vai ler a Bíblia nessa semana, né? Então você vai ler Provérbios 3 e 4. Estão comigo? Amém? Então tá bom. Então, Provérbios 3, você vai entender que Salomão está ensinando assim, meus filhos, guarda os ensinamentos que eu estou te passando no seu coração, no fundo do seu coração. Guarda, porque eles são vida para você. Eles são direcionamentos, eles são, caminhos mais curtos que você vai cumprir.
Eu já passei por muita coisa, eu estou ensinando aqui, ó. E ele diz assim, ó, que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. No verso 11 e 12 que a gente acabou de ler, ele fala assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Presta atenção. Se Deus está corrigindo sua rota, não confia no teu entendimento, mano. Não confia naquilo que você acha que Ele é, naquilo que você acha que você tem que fazer, naquilo que você tem, não, mas eu tenho medo, então eu acho que eu vou mais pelo mais seguro. Não, cara, se Deus está falando para você ir ali, vai e faz. Corrija a sua rota. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas corrija. E ele fala para nós guardarmos esses ensinamentos no fundo do nosso coração. Olha que legal que em Provérbios 4, no capítulo seguinte, a partir do versículo 20 diz, vamos ler de novo. Se vocês quiserem abrir comigo, vamos ler agora, vai. Rapidinho, Provérbios 4, 20, eu já estou acabando, tá bom, gente? Eu sei que foi muita informação, mas depois vocês assistem de novo, anotem o máximo que vocês puderem, que eu sei que isso aqui são ferramentas muito boas. Tem me ajudado demais, demais. Provérbios 4, todos abriram? 4:20, vamos lá? Diz assim, ó, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração. Ele fala isso no Provérbios 3 também, tá? Ele está repetindo, ele está reforçando. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. No verso 23, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração. Por que guarde o seu coração? Porque ele acabou de ensinar a gente a guardar todos os ensinamentos aonde? No fundo do nosso coração, no fundo do nosso ser. E então diz assim, pois dele depende toda a sua vida. Ele não está falando de você, do seu entendimento, do seu coração, do seu sentimento. Ele está falando daquilo que ele ensinou a você. Conseguem compreender isso? Faz sentido isso para vocês? Faz? Tipo assim, ele está falando assim, ó, guarda no teu coração, agora guarda o teu coração. Você recebeu algo precioso. Agora guarda isso. Isso que está em você, guarda, não deixa se perder. Não esquece. Não tira de vista aquilo que eu estou falando para você. E aí ele continua no verso 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para... Mantenha o olhar fixo no que está diante de... O que a gente estava falando agora? Jesus. Jesus. E aí ele continua. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Vamos ler o finalzinho de Hebreus 12? Que a gente vai encerrar aqui. No versículo 12, fala assim, capítulo 12, versículo 12, diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E aí ele cita Provérbios 4, que a gente acabou de ler, façam caminhos retos para os seus pés. E aí ele complementa esse versículo com algo que ele aprendeu. Ó, faça caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, nem seja, antes seja curado. O que ele está falando? Isso que você está construindo, esse caminho que você está construindo, é um legado. Existem pessoas que vão andar atrás de você. E olha o que ele está falando. O que é uma pessoa manca? Uma pessoa manca não é só uma pessoa que tem uma deficiência na sua locomoção. Mas uma pessoa manca, muitas vezes, tende
a ter uma direção que ele começa a andar mais. Se você for pensar, existem muitos estudos que falam que o povo de Israel, na verdade, andou em círculos porque a pessoa que estava andando na frente era manca, porque ficou rodando assim. Mas assim, gente, é uma brincadeira, mas vocês sabem disso. Uma pessoa manca geralmente tem a tendência de ter uma direção mais que puxa mais. A mesma coisa um carro. Um carro, quando ele está desbalanceado, desalinhado, ele tem a tendência de jogar para a direita ou para a esquerda, não é? Olha o que o autor está falando aqui, ó. Faça caminhos retos para os seus pés, para que o manco que vem atrás de você não se perca, mas antes seja curado, porque ele vai ter uns caminhos a seguir, ó. Cara, já traçaram esse caminho aqui, ó. Eu vou só nele aqui, ó. Estão comigo? Hoje é dia da gente ter essa revelação, da gente entender a revelação do amor de Jesus. Nós estamos nos preparando para o encontro, amém? Quantos estão com expectativa alta para o encontro? Vocês estão? Cara, eu sei que esse encontro vai ser o melhor encontro das nossas vidas até hoje. Eu sei que esse culto está sendo o melhor culto das nossas vidas até hoje. Porque o Senhor está trazendo algo novo. Então, com os nossos olhos fixos em Jesus, e rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas aqui, nós nos desvencilhamos de tudo aquilo que está nos atrapalhando, amém? Nós nos afastamos do pecado que está nos envolvendo, amém? E nós vamos seguir para percorrer um caminho reto. Vocês estão prontos para isso? Fica de pé onde você está. Vamos entrar nessa atmosfera, gente. Sabe, eu gosto de falar o seguinte: a palavra ela vem para nos edificar, a palavra vem para colocar no nosso coração o entendimento, nos dar direção. Mas o Espírito vem para trazer isso como uma marca em nós. Ele vem para selar a palavra em nossos corações. Sabe o que é selar? Antigamente, para você selar uma carta, para você fechar uma carta, você derramava algo quente. Era uma cera quente. E então você vinha com um brasão do rei ou do monarca na época e selava aquela carta com a marca daquela região. Então eu creio que o Espírito Santo hoje vai pegar a brasa viva do altar e vai selar as nossas mentes. Vai selar as nossas bocas, como está escrito em Isaías. Ele vai purificar a nossa boca, não porque nós falamos coisas más, mas porque Ele está purificando a forma de nós declararmos a nossa vida. Hoje nós não vamos sair daqui pensando assim, poxa, qual vai ser o nosso próximo desafio? Não, Pai, qual será a nossa próxima correção de rota? Jesus, qual é o caminho mais curto para eu continuar entrando nesse processo que é estar contigo? Amém? A gente já vai tocar. Eu quero só que aumente um pouco o som, que a gente vai orar. Antes de qualquer coisa, todo mundo vai orar. Todos nós vamos. Pode aumentar um pouco o som do som aqui. Sabe, gente, não tem nada espiritual nessa música, tá? Nada. Ela só ajuda a gente a não ter que ficar tocando junto. Mas sabe o que há de especial? Sabe o que há de espiritual? A nossa adoração em entendimento. É muito louco quando Jesus vem, a gente fica chapado. A gente sabe, o amor dele vem, toma, e a gente fica todo remelento.
É muito doido, é muito legal, é gostoso. A gente sai daqui. Mas, cara, quando a gente começa a orar em entendimento, significa que a gente está começando a ter um pouco mais de maturidade. E a gente está falando assim: Jesus, eu quero sim sentir a tua presença. Poderosa, intensa, que me tira as forças. Quero. Mas, Pai, eu quero que você entenda. Eu quero viver o processo. Eu quero viver a transformação. Eu quero que o Senhor corrija a minha rota. Eu quero viver isso. Eu não estou sentindo, mas eu quero. Eu não estou sentindo de perdoar, mas eu perdoo. Eu não estou sentindo de mudar, mas eu quero mudar. Eu escolho mudar. Você entende a diferença? A gente volta para aquele primeiro exemplo que eu estava falando. Jesus, eu te entrego tudo. Você está sentindo? Ou aquilo está tão profundo em você que você está expondo? Isso é um sentimento ou é uma profundidade? Está fazendo sentido isso, gente? Então feche seus olhos onde você está, Ele já está aqui. Ele já está aqui. Ninguém vai orar por você hoje. Ninguém vai impor as mãos sobre você hoje. Se tu tiver com dor, você vai ser curado agora, porque Ele está aqui. Se você tiver com algo te incomodando, te atrapalhando, hoje é o dia de você aprender a se desvencilhar disso. Hoje é o dia de você lutar. Hoje é o dia de, com entendimento, falar: Jesus, corrige minha rota. Jesus, eu não tenho nada mais do que o Senhor. Eu não tenho nada mais que pode realmente me mudar, transformar a minha vida. É só o Senhor. Como diz a tua palavra, Jesus, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Vamos lá, do jeito que você souber, do jeito que você puder. Pode aumentar mais o som, por favor. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com o vizinho. Não se preocupe. Tem gente na porta, não tem gente na porta. Eu vou chorar, eles vão me ver. Cara, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus, obrigado, Pai.